Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia. Iniciando mais uma leitura para a glória de Deus. Hoje iremos meditar em Levítico 4 e 5 e Mateus, aleluia, 24, do versículo 29 ao versículo 51. Oramos dizendo: Paizinho querido, Paizinho amado, louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Oh, Jesus, aleluia. Queremos, Pai, te pedir que nesse propósito possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Dai-nos discernimento e entendimento, Senhor, e cada vez mais sede de meditar na tua palavra, de viver e crer, Senhor, a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Levítico capítulo 4. O sacrifício pelos pecados do grande sacerdote. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que sem querer quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometeu um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus o Senhor um touro novo, sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali, na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas portas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente à tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins, a gordura que cobre e também a melhor parte do fígado. Ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que tira tudo isso do touro sacrificado, como ofertas de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas, mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também o intestino. O levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor fazendo da lei de Deus o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconheceram que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue na presença do Senhor. Borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar, que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar. Aleluia, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Em seguida, ele tirará do altar. Ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. Fará com que esse animal, o mesmo que fez com aquele que ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e o povo será perdoado.
Por fim, como fez com outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Esta é a oferta para tirar o pecado do povo. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que foi avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal, na presença do Senhor, o matará do lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis de Deus, e for culpado de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisado do que cometeu o pecado, dará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará, no lado norte do altar, onde estão mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo de sangue do animal e porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote, assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha, do lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Ele matará a ovelha com um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá a pessoa, será perdoada. Capítulo 5. Caso em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo, corpo morto de algum animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém por descuido tocar uma coisa impura que venha de uma pessoa, ou seja, que for, ele ficará impuro. E logo que percebeu o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreendeu o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu.
O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, aleluia, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta, para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta, a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecados, e o sacerdote quebrará o pescoço dela, sem tirar a cabeça, e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recurso para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecado. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ele será perdoada. Como no caso das ofertas de cereal, o resto da farinha será do sacerdote. Sacrifício para tirar a culpa de pecados. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem: se alguém sem querer cometeu o pecado e não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então para pagar a dívida, a pessoa precisa trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com uma tabela de preços usado no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa que deixou de pagar mais 1 quinto, o sacerdote pegará o carneiro, que é dado para tirar a culpa, e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. Para tirar sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, ela que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa é a oferta para tirar a culpa. Mateus capítulo 24. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 51. Louvado seja o nome de Jesus. A vinda do Filho do Homem, versículo 29 de Mateus 24. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará
os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vier a acontecer essas coisas, fique sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe o dia e nem a hora, aleluia, em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fique vigiando, pois vocês não sabem que dia vai, aleluia, chegar o Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregador infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é um empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a ele os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade, o patrão vai colocá-lo como encarregado de sua propriedade. Mas se o empregador for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos esperar e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e a condenará ali para o lugar aonde se corta o seu pão. Ali vai chorar e ranger de desespero. Aleluia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e nos desperte, porque Jesus está voltando.